Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no livro de Mateus, no capítulo 18, a partir do 18, que ele começa a falar assim: o poder de permitir e de proibir. Em outras versões fala de ligar e de desligar, ou seja, de conectar com o céu, né? De ter uma concordância ali com o céu. Olha só, né? O poder de permitir e de proibir. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Eu afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali. Então aqui está falando a questão que eu até comentei no vídeo passado, né? O gatinho da minha mãe tá aqui, ó. Ele veio atrás de mim. E aí, gente, aquela questão que eu falei, né? A igreja, Jesus deu uma autoridade para a igreja, que aquilo que ela liga no céu está ligado no céu, e aquilo que ela desliga no céu está desligado no céu. É uma autoridade que Deus deu para a igreja, aquilo que ela institui ali no funcionamento ali da obra, e que ela liga ali no reino do céu. Por exemplo, quando um pastor é consagrado, né, as reuniões de batismo, né, as reuniões ali quando é consagração de obreiros, de diáconos, aquilo dali é um cerimonial que a igreja liga na terra e liga no céu. Eles apresentam a Deus ali aquele propósito e ligam ao Senhor, né? Ligam em oração ao Senhor, né? Apresentando aquilo dali, ele fica ali gravado no céu. Tem uma autoridade, a igreja tem uma autoridade, né? Por isso que eu falei no outro vídeo sobre a questão de uma pessoa ser expulsa pela igreja. Como é coisa séria, né? A pessoa chegar ao ponto de ser expulsa, chegar ao ponto de ficar fora do corpo de Cristo, é uma coisa muito grave, né? Tem que ser algo muito grave. Então, olha aqui, meus queridos. Aqui continua falando sobre o poder da oração da concordância. Aqui fala, né? Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração. Em outras versões fala: e tudo quanto dois de vós concordarem na terra, será concedido pelo meu Pai. Então, fala aqui sobre o poder da oração de concordância, de nós estarmos num propósito de concordância, orando ali naquele mesmo propósito. Por exemplo, a igreja tem o grupo de oração da igreja, quando ora ali pela igreja, pelas causas da igreja, pelos cultos, pelo evangelismo, e ali todos os que são líderes, que são ali pastores, que são membros da igreja, estão ali em oração para aquele propósito, para que Deus abençoe a igreja, para que Deus abençoe as famílias da igreja, para que Deus, né, venha se manifestar com a sua presença, com a sua graça nos cultos. Então, assim, é algo muito importante. E mesmo nós, assim, quando tivermos um irmão, uma irmã, em que a gente confia e a gente está passando uma situação muito difícil, a gente pode, sabe, pedir: olha, eu queria que você orasse juntamente comigo nesse propósito aqui, para que Deus salvasse o meu filho, para que Deus tirasse o meu familiar do álcool, para que Deus abrisse a porta de emprego, sabe? Essa oração da concordância, quando dois ou mais estão ali orando em concordância por um propósito, isso é muito forte, gente. Participe de grupos de oração, tenha amigos de oração, sabe? Isso é muito bom, muito importante. O empregado mau, a partir do 21, fala assim: então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes?
Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Em outras versões fala 70 vezes 7. 77 vezes aqui. Não, em outras versões fala 70 vezes 7. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida do seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa, os seus filhos, e que fosse vendido também tudo que ele possuía. Você vê que o patrão, ele deu uma sentença ali bem dura, né? Uma sentença bem dura ali pelas dívidas dele. É como eram os nossos pecados diante de Deus. Sem Jesus Cristo, os nossos pecados, eles têm um peso muito grande. Sem nós estarmos lavados e remidos no sangue de Jesus, é como isso daqui. Nós íamos sofrer o peso da lei de Moisés, o peso da lei. E com Jesus nós temos, né? Nós somos justificados diante de Deus. Jesus pagou o nosso preço. Ele levou sobre si os nossos pecados. E aqui fala, olha, mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou, da mesma maneira como ele tinha feito, hein? Se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Então, aqui, irmãos, essa questão do perdão é algo tão sério, né? Jesus fala também que aqueles que perdoam são perdoados. Ele fala na oração do Pai Nosso ali em Marcos capítulo 6, ou é Mateus, irmãos, desculpa, de cabeça assim, eu não vou lembrar. É Marcos ou Mateus que está no capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Jesus fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E ainda continuando nesse capítulo, fala que aqueles que perdoam também são perdoados, mas aqueles que não perdoam também não recebem perdão. É uma questão tão séria, irmãos, que Jesus está falando da salvação da alma. Não está falando de uma bênção, de uma cura, de uma bênção financeira, de uma restauração de casamento. Jesus está falando da nossa salvação. Porque quem não é perdoado não entra no reino dos céus, irmãos. Mas a gente só é perdoado se a gente perdoar. Eu estava olhando, né? A ciência diz que aqueles que têm dificuldade de perdoar, que guardam rancor, amargura, ressentimento, desejo de vingança, eles ativam a produção aumentada de cortisol, que gera um processo de estresse crônico no cérebro, como se o cérebro estivesse sempre em alerta, estivesse sempre preparado para algo ruim que vai acontecer, e aí inflama, causa uma inflamação no cérebro, uma inflamação que também é transmitida para o corpo, para várias partes do corpo,
e pode gerar ansiedade, pode gerar até mesmo depressão, fibromialgia, vários tipos de transtorno, insônia, problemas gástricos, dores crônicas pelo corpo, né, que é a fibromialgia. Então, você vê que a própria ciência testemunha, né, do que Jesus disse aqui, né? Aquele que não perdoou, que foi perdoado e não perdoou, o patrão disse: coloquem ele na cadeia e que ele seja castigado. Em outras versões da Bíblia fala que a pessoa que não perdoa, o patrão fala: entreguem ele aos verdugos, verdugos, ou é vertugos, verdugos, que são demônios atormentadores. É coisa séria, irmãos, é coisa séria. Imagina, o que está nítido aqui, aquele que não perdoa, que guarda rancor, amargura, ressentimento, desejo de vingança, ele passa a ser atormentado. Ele fica num estado de tormento espiritual, porque é uma brecha para Satanás entrar e trazer todo tipo de sofrimento, de afrontas. E também sofrimentos físicos, emocionais. Não vale a pena, sabe? Tem uma frase, eu acho que é de Lutero. Perdoar é abrir as correntes e descobrir que você era o acorrentado. Abrir as algemas e descobrir que você era o algemado. Então, não vale a pena. Muitos conhecem essa frase, né? Você guardar rancor, amargura, não liberar perdão, é você estar tomando o veneno, desejando que o outro morra. Você que está tomando o veneno, você que está adoecendo. O outro está vivendo a vida dele, está para lá. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Libere perdão. Eu tive que aprender a perdoar com muita dificuldade, né? Passei por um divórcio muito difícil, já comentei aqui em outro vídeo, que eu fui, né, trocada por uma outra mulher e foi muito difícil perdoar. Foi muito difícil perdoar os dois, né? Até que eu entendi que eu também sou uma pecadora e que eu tinha recebido de Jesus a graça, o favor imerecido. Um perdão que eu não merecia. Um perdão que ele me deu por generosidade. Por seu amor, ele resolveu, ele escolheu, ele obedeceu ao Pai, se entregando naquela cruz. Nenhum de nós merecia. Lá nos Salmos, ele fala assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Também tem essa palavra em Romanos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, meu irmão, somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é um dom gratuito de Deus. Libere perdão. Jesus fala também nas nas bem-aventuranças, né, nas beatitudes, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que são mansos, e também fala nas beatitudes, ele fala: orem pelos aqueles que vos perseguem e abençoem aqueles que vos amaldiçoam. Foi assim que eu consegui perdoar. Pela fé eu chegava: Senhor, pela fé eu libero perdão, porque eu também preciso de perdão para entrar no céu. Senhor, abençoa eles dois. Abençoa eles dois. Chama eles à salvação. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa ter edificado a sua vida. Curta, comente, compartilhe. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Diga aqui de onde você está ouvindo. Deus abençoe você.